dia. Quero dizer Bom dia, pessoal. Matheus Góes, pode começar a leitura. Tá. correção. Em alguns textos, o agente da passiva é omitido, o que chama a atenção para uma modulação da informação passada ao leitor. Pensando nisso, leia com atenção a manchete abaixo. A ação de combate do Aedes aegypti é realizada na Vila Rafael, em Caruaru. Letra A. Transforme, se possível, o título da matéria em uma oração na voz ativa. Explique. Então, a ação de combate ao Aedes aegypti é realizada. Observe que nós temos aqui o uso da voz passiva analítica. Temos o verbo ser, mas é um verbo no particípio. Só faltou a agente da passiva, né? Que é por alguém, digamos, pelos agentes de saúde, pelo governo, pelos funcionários, por alguém. Então, vamos transformar essa frase que está na voz passiva, vamos colocá-la na ativa. Tem que primeiro ir começando no início, né? Sempre na voz ativa. A frase a gente tem que coisar pelo início. Vamos ver, deixa eu colocar essa frase aqui para vermos o que é sujeito, o que é. De trás para frente. Tentar fazer o que a gente fez ontem. Ó. A frase na voz passiva é: ação de combate ao Aedes. Tem um E. Egito. Realizada em Caruaru. Vamos lá, primeiro passo, qual o verbo, quais os verbos? O É realizada, certo? Quem é realizada na Vila Rafael, em Caruaru? A ação de combate ao Aedes aegypti. Então, até a Aedes aegypti, nesse caso aqui é sujeito, certo? Sim. Esse aqui é o sujeito. Sujeito. A ação de combate ao Aedes aegypti é realizada. Observe que nós não temos aqui o agente da passiva, certo? O agente da passiva está escondido, ó. Uhum. O que nós temos aqui é o quê? O que é isso? Na Vila Rafael. Indica lugar, isso é o quê? Adjunto. Eu sempre me engano com adverbial de lugar. Se é adjunto adverbial de lugar. Em Caruaru. Em Caruaru é o quê? Lugar. Outro adjunto adverbial de lugar. Então, nós temos aqui 2 adjuntos adverbiais de lugar. Por isso que está separado por vírgula, gente, ó, porque nós temos 2. Adjunto adverbial de lugar. Então, a frase é essa. Agora, vamos tentar passá-la para a voz ativa, como pede. Olha, eu provavelmente não vou acertar, mas eu pensei assim. Em Caruaru, na Vila Rafael, é realizada a ação de combate. Se você colocar é realizada, continua sendo passiva. Eu quero ativa. Observe isso. Você tem que tirar o verbo é, o verbo ser, nesse caso aí que está como é. E tem que tirar realizada. Tem que colocar realizou, realiza, alguma coisa do tipo. Agora, realizada não, que aí está no particípio. Você tem que tentar tirar o particípio. Na Vila Rafael, realizam a ação de combate ao Aedes aegypti. Na Vila Rafael, realiza a ação de combate ao Aedes aegypti. Pode ser, mas quero que vocês observem uma coisa.
Tanto eu poderia começar com na Vila Rafael realiza, ou eu poderia colocar em Caruaru, na Vila Rafael realiza, ou eu poderia começar assim, realiza o combate ao Aedes aegypti na Vila Rafael, em Caruaru. Mas, gente, vocês não sentem que está faltando alguma coisa em todas essas frases? É, Está faltando algo muito importante. Eu vou colocar a frase aqui. Aqui a Isla disse, na Vila Rafael, em Caruaru, realiza a ação de combate ao Aedes aegypti. Quem realiza? Oi? Posso ver letra B? Pode sim, só um momento. Quem realiza essa ação? Ele. Ele. Mas observe como quando a frase não tem sujeito, ela se torna gramatical, gente, nesse caso. Ou seja, não é aceita pela gramática. Na Vila Rafael, em Caruaru, realiza a ação de combate ao Aedes aegypti. Não diz quem realiza. Fica estranha a frase. Vocês observaram, ela fica estranha. Porque nesse caso, a frase ela precisa de um sujeito. Então, é isso que vamos colocar, essa explicação aqui. Vou colocar a omissão do agente da passiva inviabiliza a passagem da oração para a voz ativa. Posso ler agora, Vitor? É só um momento. Gente, qual é o único tipo de oração que não possui sujeito? Que é permitida pela gramática? Não é quando indica fenômeno da natureza? Sim. Nesse caso, indica. não. Fala que choveu, Não. que nevou, que trovejou, não. Então, por isso que é agramatical. Pois não possui sujeito. Deveria possuir um sujeito nessa frase. Só que se não tem agente da passiva na passiva, como é que vai ter sujeito na ativa? Não tem como. Então, fica meio sem lógica. Não fica sendo aceito pela gramática. Mas foi explicado e eu coloquei aí como ela ficaria. Letra B, pode ler. Que informação foi omitida no título de matéria? Ele foi omitido o que? Qual foi a oração? Qual foi a informação, quer dizer? Peraí. Quer dizer, sobre o combate do Aedes aegypti. Gente, mas o que foi omitido nessa frase? Eu acabei de explicar. O que deveria ter sido dito? Sujeito. Na vida. Hã? Ele está dizendo que foi o Não, que ele tá omitindo eu foi o sei que é o Aedes Aedes aegypti. aegypti. Eu O quero saber o que sujeito. foi omitido. O que foi escondido, o que não foi dito. O que não foi dito nessa frase? Sujeito. Hã? Sujeito. Nesse caso, da passiva, observe que eu estou falando da passiva. Agente da passiva. O agente da passiva, o que faltou indicar foi quem promoveu a ação de combate ao Aedes aegypti. Então, quando diz, ó, ação de combate ao Aedes aegypti é realizada na Vila Rafael, em Caruaru. Mas quem foi que fez isso? Diz? Não, não diz. Então, faltou indicar quem foi que promoveu essa ação. Não disse exatamente a pessoa dele.
Letra C. Pode fazer a leitura alguém? Em sua opinião, qual o propósito dessa omissão? Irla? Isa, você desligou o microfone. Oi? É porque ela terminou de ler, porque é pequenininha a questão. Ah, tá. Em sua É porque eu tô opinião, sem qual o ouvir. propósito dessa omissão? Por que foi omitida? Por que vocês acham que esse termo foi omitido? Vocês acham que o foco da manchete, o foco disso que aconteceu, foi mostrar quem promoveu ou foi mostrar a ação? Assim. A ação. Então, por isso que não tem Ação. sujeito, gente. Porque o foco não era no sujeito que praticou essa ação. O foco é na ação que é de combate ao Aedes aegypti. Então, porque o foco não era em quem praticou a ação, mas sim na ação que estava sendo promovida. Letra D, outra pessoa. Caso esse dado estivesse explícito, quem promove a ação de combate, qual seria a função sintática? E aí, Depois eu fotocopio. caso tivesse assim, ó, em resumo, o que é que a letra D está dizendo? Se eu tivesse assim, a ação de combate ao Aedes aegypti é realizada na Vila Rafael, em Caruaru, por agentes de saúde. Se eu tivesse por agentes de saúde, teria que função sintática? Agente da passiva. Agente passiva. Só isso que a letra D quer. Deixa eu ler aqui. Pode ler, atira, fica à vontade. Alô, bombeiros? É que o menino foi mordido no braço por um cachorro. O animal é de raça está com coleira? Não sei, não sei. Está com raiva? Qual é o porte? Não sei, espera. Toma, o telefone é para você. Pode ler a próxima letra. Em que voz verbal se encontra a construção foi mordida, empregada no primeiro quadrinho da tirinha? E aí? Já sei que foi você. Foi mordido. Qual é que voz está, gente? Foi mordido. Passiva. Passiva. Voz passiva, só que não precisa nem pensar. Vocês já estão treinados para isso. Foi mordido. Verbo ser, mais um verbo no particípio, é claro que é voz passiva analítica. Voz passiva, vou colocar analítica para frisar bem. Analítica. Letra B. Como se classifica o termo por um cachorro, que aparece no primeiro quadro da tira? Alô, bombeiros? É que o menino foi mordido no braço por um cachorro. Por um cachorro é o quê? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta adverbial, adjunta de nominal, agente passiva, aposto vocativo. É o quê? Por um cachorro. O agente. Agente passiva. Quem foi, ó? Observem. É que o menino foi mordido. Quem foi mordido? O menino. O menino. O menino é o sujeito. Mas foi o menino que praticou essa ação? Não. Não, o menino sofreu a ação, então é paciente.
Quem praticou a ação? O cachorro. Então, o cachorro ele é agente da passiva. Lembrem, gente. O agente da passiva é quem pratica a ação. Só que ele pratica uma ação na voz passiva. Então, por um cachorro, agente da passiva. Sexta questão, Esther, está com o livro? Só um minuto, professora. Tá. Sexta questão. Ah, não, calma, o telefone ia cair. Porque tá o carregador. Tem pressa não, espera. O verbo da oração, os pesquisadores orientarão os alunos, terá, na voz passiva, a forma. E aí, gente? Os pesquisadores orientarão os alunos. Na voz passiva, como é que fica? Os alunos Serão orientados pelos pesquisadores? serão orientados. Observem que orientarão é futuro do presente, ó. Dá uma certeza de que isso vai acontecer no futuro. Serão orientados, o serão também é futuro do presente. Então, o verbo tem que manter o mesmo tempo verbal. Serão orientados. Letra D. Sexta questão, letra D. Sétima questão. Alguém pode fazer a leitura? Eu leio. Unesp. Transpondo para a voz passiva, a frase explicou quem aprenderá aquilo. Que aprendera aquilo de ouvido. O verbo assume a seguinte forma. Letra A. Tinha sido aprendido. B. Era aprendido. C. Fora aprendido. D. Tinha aprendido. E. Aprenderia. Vamos tentar transpor. Então, explicou que aprender aquilo de ouvido. Como fica? Aquilo de ouvido. Aprender. Gente, observe o verbo aprendera. Está em que tempo aprendera? Não é aprenderá, é aprendera. Qual é aquele que nós não usamos muito? Gente, isso é presente, pretérito ou futuro. Aprendera. Fizera, quisera, amara. Em oitavo ano. Futuro. Hã? Futuro aí. Futuro. Qual tempo? Espera que agora eu esqueci os tempos. Outra. Eu esqueci o nome. Deixa eu fazer o gráficozinho. Futuro. Tem o futuro. Futuro do pretérito. E o pretérito. Pretérito. Futuro, Presente, isso, certeza. pretérito. Ele começa presente. com Presente. pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, Vixe, pretérito perfeito, Olha pra aí. presente, futuro do presente, futuro do pretérito. Colocar Pretérito assim. perfeito. Não, quase. Não, Pretérito mais que perfeito, é verdade. mais que Seria- perfeito, gente. Olha aqui o gráficozinho. Olha que É o inteligente. verbo de uma outra forma, lembrei agora. Ó, Meu Deus do céu. Acontece, erros técnicos. erros técnicos. Qual É muito verbo? simples para É o verbo estudar. aprender, ó. Vamos colocar, revisão, ó. Sempre tem que ficar revisando. Português só aprende se revisar. Se não revisar, esquece tudo. Eu já Vamos lá. Qual é o presente do verbo na terceira pessoa? Ele, do verbo aprender. Ele Aprende, não presente. aprende. Presente. Ele aprende, presente, né?
Certeza que ele vai fazer isso no futuro. Ele Aprenderá. aprenderá. Futuro do pretérito, como é? Ele aprenderia. Ele aprenderia. Aí agora os pretéritos. Como é que fica o pretérito perfeito? Perfeito. Ele aprendeu. Ele aprendeu. Fez isso no passado, acabou, aprendeu. Como é que indica que ele fazia isso sempre no pretérito? Uma recorrência. Ele aprendia. Aprendia. E no mais que perfeito? Ele aprendera. Aprendera. Ó, epa. Pronto. Ele aprendera. Observem aqui. Então, nós temos o aprendera, quisera, fizera. Observe que a diferença do mais que perfeito para o futuro do presente é apenas um acento agudo, viu? Isso faz com que as pessoas confundam. Então, gente, se foi usado aqui, se foi usado o mais que perfeito, nas alternativas eu também tenho que usar o mais que perfeito. Então, ó, se foi aqui, explicou que aprender aquilo de ouvido tem que ter um verbo agora no mais que perfeito. E quando eu transponho de uma voz para a outra, eu tenho que respeitar o tempo do verbo. Tinha sido pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito, não é. Era pretérito imperfeito. Tinha pretérito imperfeito. Aprenderia futuro do pretérito. Só tem um, gente, que é o mais que perfeito aí. Fora. Fora. Então, ó, aquilo de ouvido fora aprendido. Fora aprendido, cadê? Fora aprendido. Então, letra C. Oitava questão. Transpondo para a voz passiva, a oração os colegas o estimavam por suas boas qualidades, obtém-se a forma verbal. Letra A, eram estimadas. Letra B, tinham estimado. Letra C, fora estimado. Letra D, era estimado. Ou letra E, foram estimadas. E aí, gente, como fica? Vamos transpor. Os colegas o estimavam por suas boas qualidades. Por suas boas qualidades, ele Era estimado. Era estimado, muito bem. Era estimado. Estimavam, observe que indica uma frequência no passado, então é pretérito imperfeito. Se for usado o imperfeito, é claro que quando eu transpor, tenho que usar o imperfeito também, ó. Era estimado. Oitava questão, letra D. Oi? Posso ler, professora? Singular. Antes. Sim, porque nós pegamos do final para o início, né? Trocamos, fizemos aquela inversão. Pode sim, Mariana. Transpondo para a voz passiva a frase, a Assembleia aplaudiu com vigor as palavras do candidato, obtém-se a forma verbal. Vamos agora trocar as palavras do candidato foram aplaudidas pela Assembleia. Pela Assembleia, muito bem. Foram aplaudidas. Letra C. Observe que foram indica que a ação foi concluída no passado. Foram. Acabou. Pretérito perfeito. Então, aplaudiu também está no pretérito perfeito. Os dois têm que estar no mesmo tempo.
Letra C. Finalizamos esta atividade aqui. Deixa eu tirar logo um print e mandar no grupo. Para fazer a chamada. Não, ainda vou esperar um pouquinho. É 10 horas, né, que termina, né? Não, 9h50 intervalo. É mesmo, vai ter 10 minutos. Pronto, professora, bom final de semana, bom feriado, fim Chora, Matheus. Por que choras, Matheus? Ele não gosta de aula, professora. É por isso. Você vê. Gente, na página 57, nós temos parônimos. Vocês já estudaram paronímia, homonímia e, recentemente, polissemia. Então, eu quero que, para terça-feira que vem, porque não teremos aula amanhã, já que É só uma folha. já que é emancipação de Arapiraca, nem segunda, porque é feriado, Dia dos Finados. Então, terça-feira, eu quero que vocês respondam apenas a 57 e 58. Para a gente fechar com parônimos e terminar essa parte de gramática. Oi. Professora, sacanagem, professora. Ele não gosta nem de aula, nem de atividade. Nem quer fazer Qual é a página mesmo, professora? Da 57 a 58, livro de gramática. Por que choras, Matheus? Chola mais, Matheus. Chola mais. Olha, coloquei no grupo, viu? Só sei que a gente entendo merecia o umas Matheus, férias. porque ontem ele queria fazer o livro todinho e agora ele tá reclamando de uma, Porque duas por páginas. Eita, é Ele fala verdade. que ó. quer fazer gramática. Tá reclamando por quê, Matheus? Por que choras, Matheus? Chola. Agora, professor, em final de semana, professor, fazer atividade. Não tá falando nada por nada. Porque, gente, o Matheus ele é muito estudioso. A questão é que o Matheus ele não quer passar o fim de semana fazendo atividade. Tá vendo, professora? Mas a vida não é fácil, né, Matheus? É assim mesmo, é só Aí, duas páginas, meu bem. Aí no gramática, É, Matheus, é a vida. Por que É a vida. choras, Matheus? esse reclama, viu? Sim, gente. Vamos lá, frequência. Carlos Guilherme. Carlos Guilherme faltou de novo. Ou Carlos Guilherme para faltar? É que o carro já trabalha. Ele tá aqui, ele Por que não fala? Por que não falas, querido? sobreviveu. É porque Sobreviveu. ele trabalha, professor, ele trabalha. Presente. Trabalha muito no Free Fire. No Free Então, Fire. Carlos, presente. Clara, Faltou. Clara faltou. Ainda doente. Débora, Faltou. faltou também. Emily Esther, Presente. Gabriele, Presente, professora, falta em outro, porque aqui em casa não tem energia. E tá quase não saindo. imaginei. Ah, eu já falei pra senhora que também caiu, professora, energia. O meu também, Bem na hora professora. que a gente ia apresentar um trabalho, eu não fiquei com raiva, não. Eita. Mas a Esse professora trabalho vai passou para passar outra aula. 4 semanas, né? Mas tudo bem. Mas ontem a Arapiraca tava um caso sério. Já era pra Oxe, gente, a que minha equipe, trabalho. professora, ter apresentado Que esse trabalho trabalho, assim. nossa. Trabalho de acolhida. geografia, Mariana. Oi, Brasil, vamos lá. Cauã. Trabalho de Cauã geografia. presente, Lara, Presente, professora. Lucas, Ele diz presente aí no chat. Luciano, Tô aqui, professora, tô aqui. Tô Luiz aqui. Guilherme, Presente. Maria Vitória, Ela tá. Tá. Ela tá aqui, só que ela não fala. ela falou no bate-papo. Mariana, Presente. Matheus Góes, Sempre aqui. Matheus Barbosa, Oi, Murilo, Presente. O microfone tava ligando, não. Nicole, Presente. Pedro Lucas, Pedrinho Pedro faltou. tá presente não hoje.
Pedrinho faltou. Eu tá viajando. Professor, Como entendo. sempre, né? Raíli. Não, só vive no mundo ele. Raíli. Presente. Irla. Presente. Então, alunos que faltaram à aula de hoje são Clara, Débora e Pedro Lucas apenas. Faltaram. Ô, professora, eu não falei na sua aula hoje porque foi tão boa que me deixou sem palavras, viu? Olha, Maravilhoso, gostei da cantada, Tá viu? vendo, professora? Tá Até que vendo. ajuda a justificar. cantada daquela. Gostei dessa. Sim, gente. Então, ó, bom feriado para vocês. Bom fim de Pracinha semana. também. Relaxem, façam uma atividade, é só uma página, façam logo. Deixa de reclamar, viu, Marcelo? Professora, ou faz, eu tô relaxa, faz atividade. Não, faz a atividade hoje à tarde, já fica livre e depois vai só relaxar. Relaxar. Tô fazendo um monte de Então já página de façam geografia. Já façam hoje, que é só uma página. O Matheus só tá só eu vou dormir reclamando, professora. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu. Viu, Dormir é maravilhoso, velho. Dormir esse feriado todinho aqui, beleza? Tchau, vou lá pessoal. dormir, Tchau. Eu vou lá fazer atividade pra ficar livre. Tchau, beijos, até terça-feira. Tchau. 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 Tchau.